Fala pessoal, Bernardo Haues aqui, assessor de investimento e especialista de política da Avel Investimentos, e mais uma vez aqui no Avelcast Política para a gente bater um papo sobre política. Hoje o papo é para a gente falar um pouquinho aí da política brasileira, mas em especial para a gente comentar um pouco das nossas empresas estatais que estão listadas na Bolsa ou as empresas que já foram estatais e o governo está tentando interferir. Será que o governo está conseguindo interferir nessas empresas? E as empresas você com certeza já sabe quais são elas, né? É as mais famosas aí que você escuta toda hora no noticiário político, noticiário econômico. São elas então a Petrobras, Banco do Brasil, que são ainda empresas estatais, né? E algumas que já foram privatizadas, né? Então a Vale, antiga Vale do Rio Doce, que já foi privatizada há muito tempo aí, na época do Fernando Henrique Cardoso, e a Eletrobras, que foi privatizada mais recentemente, agora no último governo do governo Bolsonaro. Será que está tendo interferência no governo nessas empresas? Se você acha que sim, comenta, e se você acha que não, também comenta aqui nesses comentários. A gente quer saber a opinião de vocês, beleza? Antes da gente comentar e dar o veredito aqui se está tendo interferência ou não está tendo interferência, eu quero explicar para vocês, trazer um pouco de contexto do que é o modus operandi do governo do PT. E aí eu digo o governo do PT porque a gente já tem uma história, uma trajetória de experiência do governo Lula, do governo da Dilma, exercendo realmente essas funções executivas. Afinal de contas, eles estiveram no governo de 2003, ali até o final de 2015, quando aconteceu o impeachment da presidente Dilma, e aí assumiu o seu vice, né, o Michel Temer, e mudou drasticamente o perfil de gestão de governo, né? A gente tinha um governo de esquerda, né, durante todo esse período de 2013 a 2015, e depois ali de 2016 em diante, a gente tinha um governo de Michel Temer, um governo de centro-direita, e depois Bolsonaro deu continuidade a esse governo de centro-direita com viés liberal na economia. E o que é o governo? Qual foi o contexto que o governo Lula, o governo Dilma estava inserido? A gente vinha lá do governo Fernando Henrique Cardoso, de estabilização do plano real, estabilização da economia, redução da taxa de juros, redução da inflação, e a gente teve ali uma sorte do Lula, digamos assim, que a gente vinha num momento de boom das commodities. Então a gente tinha muita entrada de dólar no Brasil e isso ajudou muito o governo a baixar a taxa de juros, baixar a inflação, reduzir drasticamente o endividamento. Inclusive a gente, em dado momento, o Lula se congratulou ali de ter quitado a dívida com o FMI e tal, quitado a nossa dívida externa, e aumentou bastante as nossas reservas internacionais, tá? Isso é muito bom, de alguma forma ali, para dar credibilidade para o Brasil, dar solvência, e traz um colchão de liquidez e de segurança, inclusive para nossa balança comercial, para as nossas trocas internacionais e assim por diante. Então a gente teve ali 4 anos ali de relativa tranquilidade, 4, 5 anos bem interessantes para a economia brasileira, de uma trajetória virtuosa, onde o governo se beneficiou muito desse ciclo. O Banco Central também era relativamente, tinha uma gestão assim independente, né? Era com um presidente do Banco Central, o Meirelles, que tinha uma gestão ali relativamente independente da atuação do governo. Então ele tinha ali realmente um mandato mais técnico, que inclusive o próprio Meirelles foi ser ministro da Fazenda do governo Temer. Então, assim, um governo de direita, centro-direita, com viés liberal, aproveitou um quadro técnico que foi presidente do Banco Central durante todo o governo Lula, inclusive. Então, assim, isso trouxe certa estabilidade, inclusive, para o governo Lula ao longo de toda a sua gestão. Olha que interessante. Em 2008, a gente teve a crise do subprime, que iniciou nos Estados Unidos, contaminou toda a Europa, e para quem não sabe o que é a crise do subprime, você pode dizer que é uma crise do setor imobiliário, uma crise do setor bancário, que basicamente afetou o setor hipotecário, que no Brasil a gente pode dizer que é o setor, financiamento imobiliário, mas nos Estados Unidos e Europa, a gente pode ter uma alavancagem, especialmente nos Estados Unidos, tá? É muito comum alavancar, tá? Algumas famílias que hipotecavam 2 vezes o mesmo imóvel, tá? E com isso, gerou um crédito muito arriscado, digamos assim. Você teve uma crise muito grande lá nisso, inclusive de créditos sendo concedidos de forma irresponsável, muita alavancagem, e muitos desses créditos, né, foram dados default. Você tinha bancos dando crédito de forma irresponsável, de forma generalizada nos Estados Unidos. Isso afetou não só os bancos americanos, mas inclusive bancos europeus. Quando essa coisa se espalhou que nem um rastilho de pólvora, quebrou banco nos Estados Unidos, quase quebrou alguns bancos na Europa, mas isso gerou uma crise econômica
econômica de proporções globais aí, foi uma grande crise no mundo. Beleza, não sei se vocês lembram, na época o Lula falou assim, isso daqui é uma marolinha, o Brasil vai continuar voando. Como é que o Brasil continuou voando nessa época? O governo adotou o que ele chamou de medidas anticíclicas, né? O que a cartilha desse perfil de atuação governamental, digamos assim, adota, que chama quando você tem uma recessão, quando você tem um momento de incerteza econômica, quando você tem um momento de ajustes de preços na economia, o que governos fazem? Eles procuram estimular, então, botar medidas anticíclicas que combatem esse ciclo de ajustes para evitar, por exemplo, uma onda de desemprego, para evitar uma desaceleração da economia. O problema é que isso tem um alto custo. Tem um alto custo para quem? Para a população, que quem paga essa conta. Então é discutível se essas medidas anticíclicas realmente têm um efeito que busca atingir, porque se no curto prazo elas buscam atenuar os efeitos desses ajustes da economia, no longo prazo a população paga o preço com impostos mais altos, com inflação, com desorganização fiscal e orçamentária. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Quais foram essas medidas anticíclicas que o governo adotou para tentar evitar uma crise, que essa crise chegasse aqui no Brasil, essa crise que afetou o mundo inteiro e que o Lula disse que ia ser só uma marolinha aqui no Brasil. Vocês devem ter ouvido falar muitas vezes da política dos campeões nacionais, que nada mais é do que o governo ajudando, né, estimulando determinados setores, determinadas empresas, e aí grandes empresas. E aí o que quer dizer estimular? Basicamente, ou é dar crédito subsidiado para essas empresas, então você pega lá um determinado lote de dinheiro do Tesouro, transfere para bancos de fomentos, por exemplo, BNDES, que é um banco de fomento nacional, a uma taxa subsidiada, empresta esse dinheiro para uma grande empresa brasileira. Por exemplo, algumas empresas que foram de alguma forma beneficiadas e são beneficiadas ao longo do tempo. Odebrecht, a Oi, JBS, Andrada Gutierrez, EBX, quem lembra aí do Ike Batista, né? Que foi do céu ao inferno em alguns anos, né? Mas BRF, Marfrig, enfim, setor de frigorífico, setor de construção civil, o setor de siderurgia como um todo, o setor petroquímico, as montadoras sempre tiveram muito subsídio, nessa época não foi diferente, muito subsídio, para tentar estimular, gerar emprego, fazer com que essas empresas tivessem investimento ou não demitissem para estimular a economia. Como eu falei, transferência direta do Tesouro para um banco de fomento, subsidiar crédito para estimular essas empresas. Essa é uma medida que o governo adotou. Outra medida que ele poderia ter adotado também é usar os bancos públicos, os bancos oficiais, como a gente gosta de dizer, e oferecer empréstimos, né, para microempresário, para pessoa física, crédito para as pessoas consumirem, né, ir na loja ali, comprar mais, comprar um carro financiado, comprar uma casa, fazer a economia rodar a preços abaixo de mercado. Então, digamos que no mercado aí hoje esteja, por exemplo, 12% ao ano a taxa de juros para você financiar um imóvel, ou 18%, 20% para você financiar um carro. Se você batesse lá na porta da Caixa Econômica, a Caixa Econômica está financiando o imóvel a 8%, ou estaria financiando um carro a 12%, enquanto um banco privado estaria financiando um carro a 18%, 20%. Por que isso pode ser problemático? Basicamente, isso tem um custo. Para você captar esses recursos, né, esse dinheiro não surge do nada. O banco tem que captar esse recurso no mercado. Ele fala assim, quem tem aí dinheiro sobrando, bota aqui no meu banco e eu vou te pagar um retorno sobre esse investimento. Eu vou te pagar a Selic, vou te pagar o CDI, que são mais ou menos bem aproximados ali. O CDI é a taxa de troca entre os bancos, né, que eles se emprestam, e a Selic é a taxa oficial do governo. Mas são bem próximos ali os valores. Tem banco que oferece com liquidez diária ali 100% CDI, banco geralmente paga menos, mas paga pouco. Sei lá, 90% CDI, 95% CDI, ou para longo prazo paga um pouco mais, 110, às vezes, por cento CDI, 115, e aí capta esse recurso a um custo, e aí imagina, se ele está captando a 100% CDI e está emprestando dinheiro para financiamento da casa própria ou de um carro abaixo do custo do CDI, ele está operando no prejuízo. Concorda comigo? Então, assim, agora imagina isso para uma empresa que, além de ser estatal,
ela é uma empresa de capital misto, ou seja, ela tem ações negociadas na bolsa, como é o Banco do Brasil, e ela é de capital misto, ou seja, tem sócios privados e o sócio do governo, que é o controlador da empresa. O governo fala assim, não, eu sou o controlador dessa empresa e eu quero ter um mandato aqui, eu tenho um programa de governo, e dentro do meu programa de governo eu disse que eu ia fazer o Brasil crescer, eu ia fazer o Brasil gerar emprego. Beleza. E eu vou fazer isso como? Vou fazer isso através de um banco público, dando crédito subsidiado. Só que tem só um detalhe, esse banco de capital misto, que tem ações negociadas na bolsa, ele tem sócios privados que não tem nada a ver com esse programa de governo que foi eleito aqui. Ele, quando se tornou sócio da empresa, ele se tornou sócio porque eles não. É uma empresa que tem um objetivo social ali de gerar lucro. É uma empresa que visa de desenvolver negócios, gerar lucro, e aí agora o governo resolve utilizar o banco como se fosse um braço governamental, como se fosse um ministério de desenvolvimento de emprego e renda ali. Existe, obviamente, um conflito de interesse entre os sócios privados e os sócios governamentais, os sócios à União. Esse é o plano de fundo. Isso não se restringiu a um banco de fomento, aos bancos oficiais, mas, por exemplo, no caso da Petrobras, que a gente teve ali casos icônicos, né? Como, por exemplo, um investimento da Abreu e Lima, né? Que é uma refinaria. Imaginem vocês que a promessa, quando iniciou o projeto lá em 2005, no início do governo Lula, era investir 2,5 bilhões de dólares. Ali por 2014, quando iniciou parcialmente o refino, já tinha se investido por volta de 17 bilhões de dólares e o projeto não tinha, assim, até hoje não atingiu 100% da capacidade de refino da refinaria. Então, assim, multiplica aí por algumas vezes, né, o projeto, a estimativa de projeto da Abreu e Lima. Então, assim, este é o problema de uma empresa estatal, quando você tem um governo e essa empresa estatal, além de ser controlada pela União, ela é de capital misto, tem ações na bolsa. Você tem conflitos de interesse entre os sócios privados que visam exclusivamente o lucro e a União, que tem um objetivo ali daqui um pouco de alguma agenda de governo, alguma agenda eleitoral até muitas vezes. Vamos avançar então agora para o ano de 2024 e falar primeiro das empresas privadas. Eletrobras, como eu falei, foi privatizada recentemente. Tá? O governo deixou de ser o acionista majoritário, inclusive, apesar da redução de participação acionária não ter sido tão drástica, tão rapidamente, a sua participação no conselho de administração da empresa se tornou mínima, justamente para ele ter uma influência menor nas decisões da empresa e ela realmente passar a agir como uma empresa privada. Porque imagina que se tivesse reduzido a participação na empresa só apenas um pouco abaixo dos 50%, mas ela tivesse ainda uma influência próxima dos 50% no poder das decisões, se algum fundo de pensão ali privado comprasse um pouquinho ali da participação acionária, pronto, já atingia ali maioria das decisões do conselho de administração. Então, para prevenir isso e o mercado realmente ter apetite para comprar as ações e embarcar realmente na tese de privatização e comprar a ideia que não, agora vai ser uma empresa privada que vai atender interesses privados e vai estar no mercado realmente, disputando o mercado agora e livre das interferências em termos de gestão estatal, eles reduziram bastante a participação do governo no conselho de administração. O governo tentou reverter isso, tentou subir a participação deles no Conselho de Administração, inclusive reverter a estatização. O Congresso falou assim, nem pensar, então o Eletrobras, caso encerrado a priori, né, Congresso decretou, privatização é página virada nessa questão. A Vale é um caso mais complexo. A gente vinha ali passando por um processo que o mandato do presidente, né, do CEO da empresa estava para se encerrar agora no início do segundo trimestre desse ano. O Conselho de Administração estava envolvido no processo de escolha ou de recondução do atual CEO ou de escolha de um novo CEO para a companhia. Que de forma assim até curiosa, de forma assim que surpreendeu até o mercado o movimento que o Lula tentou fazer. O Lula tentou emplacar o Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do segundo mandato de Lula e primeiro mandato da Dilma, que foi o cara que simplesmente trouxe essas medidas anticíclicas para o governo do PT e que foi o responsável por a maior recessão
recessão da história do Brasil, né, que levou ao desastre econômico da Dilma, que inclusive foi o que catapultou a Dilma a ter o seu impeachment, né? Gerou um desconforto econômico tão grande na nação, um estresse tão grande na relação do Congresso, uma inflação, uma crise econômica, um estado de desemprego tão grande, problemas tão grandes na Caixa Econômica, pedaladas fiscais, houve tantos problemas de gestão pública e de condução da economia, e quem capitaneou tudo isso foi o Guido Mantega, que ela levou ao impeachment da Dilma e ela foi afastada do poder. A Dilma agora é presidente do Banco dos BRICS, curiosamente, né? E agora, depois de emplacar a Dilma para presidente dos BRICS, ele queria não só premiar a Dilma, mas também queria premiar o Guido Mantega, colocando ele de CEO da Vale. Imagino que os conselheiros da Vale tenham ficado horrorizados com isso e resistiram com todas as suas forças a essa indicação. Afinal de contas, a Vale é uma empresa privada. O que é a visão do Lula? A visão do Lula é que a empresa, sendo estatal ou privada, ela tem que atender ao interesse nacional. Como a Vale, ela explora minérios, ela explora riquezas nacionais e explora isso legitimamente, porque tem a concessão de exploração, tem a posse, a titulação dessas jazidas e tem a condição econômica de explorar a produção e a exportação desses minérios. E hoje, só de impostos, ela paga mais impostos e gera mais receita para a União do que na época que era uma empresa estatal e gerava dividendos e retorno econômico para o governo quando ela era controlada pelo governo. Olha o grau de eficiência que você tem ao trocar uma gestão pública por uma gestão privada. Hoje a Vale, ela gera mais retorno em impostos para o governo do que comparada à época que ela era uma empresa pública. Todo o recurso de receita e lucros ia diretamente para o governo. Mas isso é apenas um parênteses. O estresse foi tão grande, né? O governo tem uma participação indireta, exerce uma influência direta na Vale através de uma participação indireta que ele tem através de um fundo de pensão da Caixa Econômica, a Previ, né? Então tem um canal de influência dentro do Conselho de Administração da Vale. O impasse foi de tamanha a ordem que foi postergada a decisão para o final desse ano e o mandato do atual CEO da Vale foi estendido até o final do ano para, ok, beleza, a pressão tá grande, inclusive a gente teve até a renúncia de um dos conselheiros da Vale alegando uma nefasta interferência do governo no Conselho de Administração. A gente tem uma clara mensagem de resistência da Vale, mas fica claro também a tentativa de interferência do governo na Vale. A gente não tem um cenário fácil para commodities, né, para o minério de ferro globalmente, né, desaceleração da economia chinesa. A China está longe, está mal, né, economicamente, mas a gente tem uma desaceleração da economia e até uma troca, digamos assim, de viés de crescimento econômico. Antes muito calcada no desenvolvimento imobiliário, no crescimento no investimento no setor imobiliário, que demandava muito minério de ferro, e agora eles estão gradativamente tentando mudar o seu viés de crescimento econômico para indústria, tecnologia, parar um pouco de estimular tanto o setor de construção civil, que durante muito tempo foi muito intensivo em mão de obra, você podia empregar muita gente, conseguia gerar muito emprego e desenvolvimento, mas isso cobra um alto custo também. Então a China está tentando mudar o seu modelo de desenvolvimento econômico e com isso talvez reduza o crescimento ali já de 8%, 10%, até mais que isso que foi durante muitos anos, para talvez 5%, 4%, que é um crescimento também arrojado, ainda mais quando você compara ao Brasil, mas não é o crescimento de um dragão chinês, né? Esse é o contexto da Vale. O que a gente tem na Petrobras, que aí o caso é um pouco mais complexo até, talvez, né? A Petrobras tem o controle direto do governo, né? O Prats, que é o CEO, né, o presidente da Petrobras, inclusive deu uma declaração recentemente, através do Twitter, né, explicando essa interferência que ele chama do governo na Petrobras. E aí eu vou ler para vocês aqui, mas eu só vou explicar o porquê que gerou esse imbróglio todo, antes de ler a declaração do Prats. A Petrobras ia distribuir, tinha um recurso acumulado, bem substancial, e tinha que decidir, o Conselho de Administração tinha que decidir em que momento ia distribuir esses dividendos extraordinários, do JCP, dividendos,
dividendos ou recompra de ações, como que ia fazer a distribuição desse capital para os seus acionistas. E aí, inclusive, o governo, que é um dos principais acionistas, algum caminhão de dinheiro ia lá para o governo. E aí ia montar um calendário, como sempre vinha fazendo, em abril, maio, em 2 etapas, vai ser em JCP, vai ser dividendo, JCP é mais vantajoso, que tem um desconto tributário aqui para a companhia e assim por diante. O que foi a resolução da empresa, do Conselho de Administração? Vamos suspender essa distribuição de dividendo extraordinário por tempo indeterminado até uma avaliação do Conselho de Administração sobre investimentos e as condições futuras de capital da empresa. Obviamente, o mercado todo se apavorou. Naquela sexta-feira que foi divulgada essa informação, os ADRs no aftermarket da Petrobras, que são negociados na Bolsa Americana, despencaram 10%. No dia seguinte, no próximo pregão aqui no Brasil, abriram já em queda também, naturalmente, acho que de 11%, 12%. Ao longo do pregão, ajustaram um pouquinho, se não me engano, fechou em 8% mais ou menos aquele dia. E hoje estão ainda em uma queda considerável a Petrobras. Por quê? É o mercado ajustando, porque senão vai ter mais distribuição de dividendos nos patamares que a gente esperava, a gente tem que ajustar nossas expectativas. Então a empresa perdeu aí uns 50 bilhões de valor de mercado nessa brincadeira aí do conselho segurando dividendos. E não é só segurar dividendos, é que se esses dividendos vão ser usados para projetos como Abreu e Lima, que são altamente ineficientes, demandam muito capital e geram retornos questionáveis para a empresa, é na prática ali o acionista dizendo, opa, então se esse vai ser o futuro da companhia, essa empresa já não vale tanto assim. Olha a declaração do Prats que eu vou ler para vocês aqui na íntegra, é rápido, tá? Acompanhem comigo aí. O mercado ficou nervoso esperando dividendos sobre cuja decisão foi meramente de adiamento e reserva. Falar em intervenção na Petrobras é querer criar dissidências, especulação e desinformação. É preciso, de uma vez por todas, compreender que a Petrobras é uma corporação de capital mista controlada pelo Estado brasileiro. Este controle é exercido legitimamente pela maioria do seu Conselho de Administração. Isso não pode ser apontado como intervenção. É o exercício soberano dos representantes do controle da empresa. Ou seja, se é intervenção, se é ingerência, o que ele aponta é que o governo, os acionistas controladores, têm o legítimo direito de fazer essa ingerência, essa interferência, essa tomada de decisão. É como se o sócio estivesse falando assim, não, os rumos da empresa agora têm que ser assim. E ele está dizendo que isso é legítimo, isso é correto, é um direito do governo tomar essa decisão e isso não está errado na visão do Prats. É legítimo que o Conselho de Administração se posicione orientado pelo presidente da República e pelos seus auxiliares diretos, que são os ministros. Foi exatamente isso que ocorreu. Em relação à decisão sobre os dividendos extraordinários, somente quem não compreende ou propositalmente não quer compreender a natureza, os objetivos e o funcionamento de uma companhia de capital aberto misto com controle estatal pode pretender ver nisso uma intervenção indevida. Ou seja, ele acha que é devida à interferência. Vamos voltar à razão e trabalhar para executar eficazmente e eficientemente o plano de investimentos de R$500 bilhão que temos pelos próximos 5 anos. Então, olha só, eles têm um plano de investimento de R$500 bilhão. E qual é o objetivo desse investimento, desse plano de investimento de R$500 bilhão? Aí que eu chamo a atenção que esse plano de investimentos de R$500 bilhão não é para maximizar os lucros da companhia. Ele diz de forma bem clara qual é o objetivo desse plano de investimento de R$500 bilhões. Gerar empregos, renda, pesquisa, impostos e também lucro e dividendos, mas compatíveis com os nossos resultados e ambições. Ou seja, ele coloca na frente que o objetivo do plano de investimento de R$500 bilhões pelos próximos 5 anos é gerar emprego, renda, pesquisa e impostos. Esse é o objetivo prioritário da companhia dentro do governo Lula. Acho que fica bastante claro agora para vocês o porquê que o mercado está tão preocupado com as interferências do governo na Petrobras. Recentemente o governo anunciou, deseja ver os bancos públicos, né, os bancos oficiais, né,
colocando taxas mais baixas para poder estimular a economia, né? E o governo tem essa percepção que ao colocar taxas mais baixas, ele força os outros agentes de mercado a colocar taxas mais baixas também. Ele estimula o restante do mercado a colocar as taxas mais baixas. Mas acontece que tem um limite do que isso pode acontecer. Por quê? Porque você precisa captar recursos do mercado. Entidade, banco privado nenhum vai operar no prejuízo, enquanto os bancos estatais pode rasgar o dinheiro dos outros. Afinal de contas, ele opera com o dinheiro do governo, né? Com dinheiro que na verdade é dinheiro de nós, pagadores de impostos. Então, esse é o principal problema que a gente tem nesse momento e o momento mais desafiador para a gente avaliar essas empresas. E agora você deve estar se perguntando, talvez até apavorado com esse contexto que a gente trouxe aqui para você, de questão da Petrobras, Banco do Brasil, talvez até da Vale, né? E aí a avaliação que você tem que fazer nesse momento é, poxa, qual é o valuation dessas empresas? Poxa, será que elas estão já descontadas o suficientes? Ou será que elas estão caras? Será que elas vão continuar pagando quanto de dividendo olhando daqui para frente? Será que vai recuar? Quanto esse preço? Que medida que eu posso tomar para me proteger? Todas essas perguntas você tem que sentar, fazer uma reunião com o teu assessor de investimentos. Se você não tem um assessor de investimentos aqui ainda na Avel, nos manda uma mensagem que a gente vai te ajudar com isso. Justamente para entender qual é o teu preço médio, qual é a tua expectativa de investimento. Daqui a pouco o teu horizonte de investimento é 5, 10, 20 anos. Você não tem um problema de daqui a um pouco ter uma volatilidade dos próximos 2, 3 anos e você fica tranquilo de, em vez de receber 70% de dividendo no ano, receber daqui a um pouco 6, 7% de dividendo da Petrobras, porque sabe que ela vai passar por momentos piores de interferência do governo, vai diminuir sua lucratividade nos próximos anos, mas, poxa, daqui a um pouco você vai aproveitar esses momentos para comprar mais ações, né? Daqui a pouco a empresa cai, despenca de valor, com os dividendos você vai lá, compra mais barato, diminui o preço médio e assim por diante. O objetivo é realmente você entender o seu momento de vida, entender seus objetivos, entender como você pode se proteger, como você pode se posicionar para ganhar mais nesse momento de mercado. O mesmo vale para Vale, Banco do Brasil, Eletrobras. Entender o quanto de risco, de volatilidade você está disposto a ter na sua carteira e como você pode se posicionar. Para isso, você precisa entrar em contato com o seu assessor de investimentos e a gente vai te ajudar a conduzir isso para você, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Espero tenha colocado uma pulguinha atrás da orelha aí, tem estimulado vocês a pesquisar mais, se informar mais, tá mais aberto a pesquisar realmente sobre essas empresas, sobre a realidade do mercado brasileiro, sobre a realidade política brasileira também, como isso impacta os seus investimentos. E claro, conta sempre com a gente aqui e se você achou que esse conteúdo foi relevante para você, eu tenho certeza que foi, curte, compartilha, envia para os seus amigos, que eu tenho certeza que mais gente também vai achar tão interessante quanto você. Por hoje é isso, muito obrigado.